Caríssimos, que o bem maior esteja cada vez mais nos corações e das mentes de cada um, aqui em manifestação, nessa egrégora do bem, nessa egrégora da paz, observando-se ainda mais nesta subida das escadarias do crescimento moral, do crescimento ético e espiritual, observando-se a cada amanhecer, por meio das suas condutas, por meio das suas intenções firmadas, desde ao acordar, firmando e estabelecendo laços com a boa espiritualidade, com a espiritualidade que protege, que rege, que dá paz, que guia ao discernimento universal, colocando-se cada vez mais em um ponto de luz na vida de tantas e tantas pessoas que, porventura, cruzem o seu caminho. Pois, caríssimos, Deus está na simplicidade das coisas, está na simplicidade dos seus atos, está na simplicidade em você experienciar os momentos com a sua família, os momentos consigo, os momentos das pessoas que são em uma integração verdadeira com a sintonização da bússola do seu coração. O quanto é importante, caríssimos, cada vez mais banhar-se das orações, banhar-se das iluminações celestiais que vêm por meio dos sonhos, sinais, encontros. Nos últimos dias acompanhei muitas pessoas por meio dos encontros na quarta dimensão com familiares, amigos queridos que já fizeram a passagem para o plano espiritual, e assim pude observar o quanto de quebra de barreiras e obstáculos que estavam ainda aprisionando um ao outro. Quem está ainda vibrando aqui no planeta Terra em manifestação encarnatória e quem já tinha estado com a sua manifestação no plano espiritual, mas não estava na sua inteireza. O quanto esses encontros, que aparentemente são como sonhos, contudo, caríssimos, são experiências espirituais libertadoras por muitas vezes. O quanto é importante, caríssimos, vocês firmarem relacionamentos cada vez mais significativos e saudáveis nesta encarnação. O quanto cada vez mais é oportunizado para que cada um de vocês, caríssimos, fale, haja daquilo que efetivamente o seu coração está vibrando, observando que a vida encarnatória é muito curta para desperdiçar com a pequenez de muitas vezes que vem da provocação, da escuridão da outra pessoa. O quanto é importante, caríssimos, observar-se como um ponto de luz nas estradas e nas estruturas por onde quer que você vá transitar, mobilizando cada vez mais esse diamante protegido na matriz de Merkaba, esse instrumento sagrado, esta geometria sagrada que rege cada um de vocês. E então, caríssimos, coloco uma observação que nesta semana, em um Evangelho do Lar, observei. Estava a discussão de uma frase muito famosa entre vocês. Fora da caridade não há salvação. Caríssimo, dentro desta frase, acredito que devo pontuar que, no momento da tradução do francês, consequentemente, houve um ruído na manifestação, porque quando se coloca esta palavra caridade, que é charité em francês, e quando coloca a palavra fraternidade, fraternité, então, caríssimos, observa-se que, em algum momento, houve um ruído no traslado da comunicação dos idiomas e assim colocado como se fosse amplificadamente alterado a subsistência da palavra.
E também, diante da não há salvação, dentro do paz, saúde, também houve um ruído desta comunicação. Pois, caríssimos, se estamos amplificando Niela Paz Salu, se estamos amplificando esta tradução, não seria fora, não haveria salvação. Seria cada vez mais, caríssimo, uma amplificação necessária para observar que, dentro da fraternidade, há uma união e não fora da caridade não há salvação. Dentro da fraternidade, há uma absoluta frequência de união. Dentro da fraternidade, há união. Então, ao se recepcionar pelos espíritos nas mesas mediúnicas, Allan Kardec tem uma frequência nas suas escritas e, consequentemente, os seus apontamentos originários não traz esta observação de que não há salvação quem não estiver no ato de caridade. Caríssimos, há de se observar o que se entende de caridade e o que se faz em caridade. Pois, caríssimos, a fraternidade estabelece sim a união. Ao você proporcionar tudo aquilo que está ao seu alcance, para observar que o seu eu individual se conecta com o eu coletivo de tantas e tantas pessoas. Há uma limpeza profunda do inconsciente gradativamente, esse inconsciente coletivo. Ao você observar esta dinâmica como se fossem mecanismos da macrofísica, a macrofísica é estabelecida como mais próximos a vocês, como se fosse a neurociência, como vocês amplificam, ou o âmbito do movimento quântico, observando os quarks colocados nas palavras de frequências que oportunizam que esses quarks provoquem ainda mais as sintonizações em partículas menores do que os elétrons, do que os átomos e, consequentemente, na vibração da frequência que sai pela a sintonização daquilo que você fala, daquilo que você vibra. Então, caríssimos, observem-se nesta observação que estou aqui a trazer para cada um de vocês, que muitas vezes nas traduções de escritos colocados pela espiritualidade podem haver ruídos nesse arcabouço de transformar de um idioma para o outro. E o quanto é importante vocês colocarem pelo crivo do bom senso, observando pelo filtro da sutilização dos seus pensamentos, se realmente se conecta com aquilo entendível como verdade, observando-se de forma muito mais amplificada, movendo-se não como vítima da vida, mas sim como um protagonista em passos cada vez mais avançados pelos seus melhoramentos espirituais e, consequentemente, pelos melhoramentos coletivos, desta consciência coletiva que é a macrofísica vai se conectando dos filamentos provocados pelos sistemas eletroquímicos produzidos por seu cérebro. E, em verdade, observa-se que Hermes, ao se colocar aqui, o que está dentro está fora, ao que está amplificadamente em todos os sentidos do macro e do micro-universo, se vocês observarem os filamentos microscópicos do cérebro colocados nos neurônios e assim nas sutilizações dos ligamentos neurais, observe então uma folha, observe então o microambiente de uma planta, observe um microambiente que é colocado em um planeta, no planeta Terra, como os filamentos dos fios energéticos que estão conectando cada ponto energético colocado aqui dentro deste planeta. Então, caríssimos, com isso vocês observam que não só o seu corpo, não só os outros corpos de outros seres, independentemente de quaisquer que sejam,
estão conectados em íntima forma e íntimos campos geométricos. Ao se colocar a geometria de Fibonacci, aquele espiral que matematicamente foi se colocado como uma lógica perfeita da harmonia das coisas projetadas e manifestadas aqui no planeta Terra, vocês podem observar que, pegando, por exemplo, uma flor de girassol e pegando a sua íris ocular, consequentemente, vai se observar uma ressonância calcular matemática perfeita, ressonando que tudo aquilo que está nos outros seres, fauna, flora, ressoa com o seu campo humanoide. E assim, caríssimo, estou a falar isso para dizer que tudo está em harmonia e, consequentemente, tudo aquilo que desafiar a harmonia da regência dos tratados espirituais está em dissonância com todas essas frequências harmônicas e por conta dessas quebras dos tratados espirituais, pois, em verdade, o mal ainda existe por conta dos alimentos projetados inconscientemente, muitas vezes, de cada ser, pela seletividade da inobservância do campo neural e, consequentemente, em não entender o seu pulsar espiritual em propósito dármico aqui no planeta. Quanto mais você avança no seu propósito dármico aqui no planeta, mais você vai ressonando com o aprendizado de quê? Os comandos que você empreender para suas células, tudo aquilo que você ressoa nos seus atos, palavras e comportamentos, são levados diretamente para o seu campo celular. E no seu campo mitocondrial, ali está a matriz do seu sistema de DNA, o seu sistema respiratório celular, que se multiplica, se desfaz e refaz todos os dias por milhões e milhões de vezes. E, consequentemente, caríssimos, aquilo que você projeta definitivamente em sua mente e na atmosfera dos seus atos, palavras e comportamentos ressoa como uma realidade que vai provocando a absorção e a materialização no seu campo orgânico. Então, caríssimos, com isso, observem-se como estão em frequência de pensamentos, observem-se como estão em força de atração, de harmonia deste campo que aqui estou a mencionar. Pois, se todo o campo universal está dentro de uma regência geométrica, de uma matemática mais próxima à equivalência dos seres, logo, caríssimos, vocês estão cada vez mais sendo convidados a aprender no caminho de retorno à origem, no caminho de retorno à origem da sua alma em experiência no planeta Terra. E se for observar no sistema tribal, nos sistemas colocados como ainda os remanescentes indígenas, observem como operam os membros dessas comunidades e, consequentemente, como se estabelece a forma de agir, a forma de se estabelecer diante do próprio campo natural, o próprio campo de estabelecer com a espiritualidade, com o campo divino, observando-se cada vez mais que os seres, na realidade, estão fazendo o caminho de retorno à sua origem. O retorno para compreender que o simples, nos seus atos, palavras e comportamentos, quanto mais leveza e fluidez você empreende na sua vida, mais vocês entram em ressonância com essa limpeza espiritual que você vai sendo convidado, convidada a conectar com os seus ancestrais e com sua alma.